As 42 estações no deserto. Parte 18. No vídeo anterior, vimos que as primeiras experiências da vida cristã são suaves, cheias daquela sensação doce de quem acabou de encontrar o Senhor, como a noiva em Cantares, cercada de perfume, cuidado e proteção. Mas entendemos também que Deus não nos deixa apenas nesse começo agradável. Ele nos conduz para experiências mais profundas, onde a fé é moldada e a maturidade começa a nascer. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora chegamos ao desfecho da estação 3, Etã. Depois de compreendermos o papel espiritual da parentela, avançamos para uma verdade ainda mais séria e profunda. Jesus afirmou que seu evangelho provoca divisão, e não entre estranhos, mas dentro da própria família. Vamos ao conteúdo. Jesus causa divisão na família. Este assunto de parentela sempre começa no princípio da vida cristã. Quando alguém se converte, este novo convertido começa a ter problemas com seus próprios parentes, ou como disse o Senhor, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10 do verso 34 ao 37. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João 19 versos 26 e 27. Observe estes textos pois eles se parecem contraditórios, mas nos ajudam em muito a compreender a realidade na qual fomos incluídos ao crermos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note que o que Jesus está a se referir no primeiro texto acima é a questão de não sucumbirmos diante da nossa parentela natural com respeito à nova realidade que nos habita, por meio de sua vida através da habitação do Espírito Santo. Portanto, devemos viver de acordo com esta filiação celestial através de uma escolha que, em primeiro lugar, nega-se a si mesmo para segui-lo, e isto implica em viver pela vida de Cristo e segundo os princípios do reino. Tal fato fica evidente no segundo texto. João e Maria não eram mãe e filho naturalmente falando. Mas o Senhor dirige-se agora a Maria como uma mãe e a João como um filho. Não há relação filial natural, pois que ela não é consanguínea, mas o Senhor indica uma relação espiritual e feita aos pés da cruz. E mais, ao fazê-lo aos pés da cruz, ele estabelece que as verdadeiras relações familiares no reino não podem ser vividas em outro local que não este, a cruz. O reino das trevas e o reino da luz são realidades espirituais absolutamente distintas. São questões de natureza espiritual, portanto, devemos amar nossos irmãos segundo a carne e orar para que a bênção de Abraão que nos alcançou seja sobre a vida deles também. Não somos melhores em nada, mas graças ao Senhor temos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Neste sentido, a palavra é clara. Temos de colocar o Senhor e os princípios espirituais do reino em primeiro lugar do que a parentela que, muitas vezes, ainda está presa aos princípios do Egito, mundo. Ou seja, o que está em jogo neste ponto é a prevalência de princípios espirituais. Portanto, sob este aspecto, devemos assumir o caráter de peregrinos tipificados por Sucote e deixar a parentela tipificados por Etã. Por estes textos vemos como fica clara a noção de relação de filiação em Cristo. Agora podemos entender o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5 do verso 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5 do verso 14 ao 17. E também o que nos diz o salmista. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai.
Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Ele é teu Senhor, presta-lhe, pois, homenagem. Salmos 45 versos 10 e 11. Agora não é como antes não havia deixado sua parentela, antes estava ao lado do governo de seus pais e de toda a sua família, e assim deve ser a menos que este governo esteja em oposição à palavra de Deus, antes estava sujeito aos costumes familiares, porque agora está começando a sair após o Senhor, seguindo as pisadas de Abraão pela fé. Assim vemos que precisamos sair da terra, da parentela. Há uma promessa para nós e a nossa casa. Lembre-se do que disse Esaú: não tens uma bênção para mim também, meu pai? Sim, claro, há também uma bênção para ti também. Depois você se tornará um povo forte. Mas observe, no princípio Edom não foi amigo de Jacó. O que devemos fazer é orar por nossos amados parentes. Clamar a Deus pela salvação de toda a nossa casa, pois embora haja promessa, é necessário uma confissão pessoal de cada um deles de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nosso papel primordial é testemunho e oração. Mas no contexto da saída do Egito, o que acontece em Etã é que, até que a parentela creia, eles irão te criticar, vão colocar problemas em tudo que vem você fazendo, sua mudança de atitude, não irão te compreender e etc. E por isto podemos dizer que o deserto está logo ali, o problema está aí, na entrada do deserto. Interessante notar que os profetas já mencionavam esta questão, com implicações escatológicas sérias. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda as portas da tua boca daquela que repousa no teu seio. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Miqueias 7 versos 5 e 6. Esta palavra do profeta Miqueias demonstra a luta que enfrenta todo novo convertido em sua própria casa. Este é Etã, deixar a parentela. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Os filhos aborreceriam os pais, os entregariam, alguns até para morrer, mas pela graça do Senhor pode ser que depois se convertam. Vim lançar fogo à terra, e que mais quero, se já está aceso? Há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes dissensão, pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas, 3 contra 2, e 2 contra 3, estarão divididos, pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Lucas 12 do verso 49 ao 53. E por que isto acontece em primeiro plano? Porque isto é algo que acompanha a conversão e que pode seguir aos recém-convertidos desde Sucote a Etã? Porque Sucote significa começar a ser peregrino, e quando se começa a ser peregrino, de quem nós temos de nos apartar primeiro? Da família. Se toda a família vai a Cristo ao mesmo tempo, glória a Deus. Não haverá tanto problema. Mas se não, bem, então vão te criticar, te acusar, ficar contra você, até que nos encontraremos numa situação em que teremos que tomar uma decisão. Devemos nos lembrar do que disse Jesus: orem pelos que os ultrajam e os perseguem. Assim, podemos resumir o que nos sucede em Etã. Etã. Conclusões finais. Em Etã é onde se inicia uma experiência muito agradável, onde o Senhor nos guia, onde o Senhor nos ilumina. O Senhor está conosco nos dando grandes experiências de natureza espiritual e demonstrando visivelmente seu cuidado conosco. Em Etã estamos na borda do deserto, à borda da guerra. Não estamos na linha de frente da batalha. Em Etã, vamos armados. Teremos batalhas, porém menos difíceis que nas etapas seguintes. Estamos sendo treinados para enfrentar os gigantes de Canaã. A luta começa na parentela. É dentro de casa. A questão é de natureza espiritual. Devemos deixar o Egito, virar peregrinos, mas devemos também deixar a parentela. Recebemos graça, perdão, muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, um sabor agridoce. A parte agria é que não nos entendem. Pensávamos que ao chegar em casa e contar tudo isto, eles iriam se alegrar, entender, nos motivar a prosseguir. Não, mas acontece o contrário. Resistência, lutas, críticas.
acham que ficamos loucos. Nesta estação o Senhor nos mostra a nossa extrema necessidade de visão espiritual para esta jornada. Necessitamos ver a Cristo e, em contrapartida, buscar seus interesses. Isto fala de uma mudança de mente e coração, uma resposta em atitude, testemunho e, principalmente, em um foco totalmente direcionado ao nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida totalmente centrada em Cristo. A experiência dos apóstolos Pedro, Paulo e João neste sentido constituem uma excelente base de ensino para nós, para que não sejamos desobedientes à visão celestial. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.